que saiu agora? Mudou, afinal, o patamar da taxa Selic, que estava em 13,75%? E, para surpresa de ninguém, ficou em 3,75%, né? O Banco Central já tinha indicado isso, o mercado estava precificando isso, manutenção da taxa em 13,75%, e o que estava todo mundo esperando, na verdade, é o comunicado do Banco Central, que sai junto com o anúncio da taxa. Muito bem. E aí fica todo mundo naquela aula de interpretação de texto aplicada, e você corta aqui, cortou essa palavra, voltou não sei o quê, mas eu vou resumir bem para vocês. No mercado, a gente fala uma coisa sobre o Banco Central ser hawkish ou dovish, né? Que é pomba ou águia, né? Falcão. Quando ele vai para cima, quando ele aponta que os juros devem aumentar, ele é hawkish. Quando ele aponta que os juros devem cair, ele é dovish, né? Mais pombo. Por isso a brincadeira com o Pombini, que era o Tombini lá na época do Banco Central, que saiu cortando juro que nem um louco na época da Dilma. Então, que o Banco Central, qual foi o tom do Banco Central? Nem hawkish, nem dovish, mas mais para hawkish. Agora ficou bom, né? Mas basicamente é o seguinte, o Banco Central escreve o seguinte no comunicado: a conjuntura atual, caracterizada por um estágio de processo desinflacionário que tende a ser mais lento e por expectativas de inflação desancoradas, segue demandando cautela e parcimônia. É um banho de água fria no mercado financeiro, que estava precificando um corte já em agosto, e o Banco Central já disse, por essa frase, que provavelmente não vai rolar. Mas setembro o pessoal estava precificando 0,50 de corte. Esse está sub júdice. Vamos esperar, mas por enquanto o Banco Central já mostrou que não tem corte dos juros em agosto. O Lula, que está aí viajandão, né? Eu falei hoje de manhã até que o Lula ganhou um concurso de popularidade lá em outubro do ano passado, não sei se vocês acompanharam, e o prêmio desse concurso eram milhagens ilimitadas, que ele inclusive está distribuindo para o Haddad. Aí estão os dois viajando pela Europa de Janja Tour, enquanto o Brasil que se vire, né? Pelo menos Roberto Campos Neto continua fazendo o trabalho dele, e apesar da dor do remédio, né? Quem é pai, quem tem filho, sabe bem. A gente dá o remédio, sabe que o menino acha amargo, mas a gente sabe que é por um bem maior. É basicamente isso, Felipe. E o bem maior é conter a inflação, né? Aproveitando sua presença, Rodrigo, só um apanhado final. Isso está sendo discutido, eu vejo em colunas, nos meus comentários também, mas queria ouvir um pouco você, de que o Lula, ele lá atrás, né, nos primeiros governos dele, teve sorte com o boom das commodities, ele já pegou um cenário de hiperinflação ali mais debelado, depois do Plano Real, contra o qual ele lutou, e agora parece haver um cenário internacional, na visão de alguns especialistas, que está pelo menos menos pior do que aquilo que era esperado. E aí, você teve aí uma variação cambial, você teve uma queda de inflação e tal, e o Lula, claro, na narrativa dele para a população, é sempre de que tudo acontece por causa dele, por causa do governo dele. Mas há um cenário internacional aí que está sendo positivo, de maneira a beneficiar o governo, assim como essa contenção da inflação, que é de responsabilidade também do Banco Central. Então, tem mais sorte. É claro, assim, só para concluir, que houve a retirada do teto de gastos e se colocou o arcabouço fiscal, né? Essa articulação do governo com o Congresso, etc. Mas havia uma regra ali, precisava ser colocada uma regra nova. E é uma regra que está levantando muitos questionamentos ainda. Então, o que tem de mérito e de sorte nisso tudo? Você sabe que eu tenho acompanhado essa discussão aí do pessoal. O pessoal fica meio chateado quando a gente diz que é sorte do Lula, né? E aí fala, mas é sorte de novo. É sorte de novo, né? Raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Cai. Não é sempre, mas cai. E é mais ou menos o caso do Lula. Se você pegar, por exemplo, hoje eu vi alguém falando sobre o juro de 10 anos, você vê aí está caindo, blá, blá, blá. Nem chegou próximo do que era o juro de 10 anos de 2019, pré-pandemia, que estava em 6, 7% e hoje está em 11%. Mas saiu de 14%. Saiu de 14% porque, graças ao Lula, saiu de 12% para 14%, porque o Lula chegou falando que ia mudar Banco Central, que o juro era isso, aquilo, que o Brasil... Vocês lembram que o Lula, você deve lembrar isso, fez algumas viagens para falar com empresários internacionais para não investirem no Brasil, né? Ele chegava lá e falava, olha, investir no Brasil, pessoal, é muito difícil, o juro está muito alto. E aí você pensa, a gente está bancando isso. É mais sorte que juízo, sim.
afinal de contas, até pela própria lógica interna do nosso querido Mr. L, ele pegou um país em frangalhos. E em 5 meses ele conseguiu fazer com que tudo isso acontecesse? É óbvio que não. É óbvio que não. E ele sabe muito bem disso, mas ele gosta de fazer de conta, né? Ele finge demência, como diria lá o Machado de Assis no Quincas Borba. Alguém faz o trabalho mais duro e tal, o dever de casa, para depois ele poder gastar, né? Vamos ver como é que vai ser ao longo desse governo.